Olá, boa noite, cá estamos. Estamos aqui para mais uma live sobre vidas vegetarianas no projeto Amar por Dois. Hoje vamos ter uma convidada especial que eu estava à espera de conversar há muito tempo, que é a Isadora Ferreira, que é nutricionista e é vegetariana. Portanto, hoje vamos ter uma conversa boa com alguém que estudou, de facto, a alimentação na nossa versão, na versão mais verdinha. O que é que eu vos quero pedir? Quero-vos pedir que vocês acedam ao meu site, alamarpor2.pt, que vocês subscrevam o site, que vocês saltem para o canal também do YouTube, que tem lá Amar por 2 TV, é mais fácil vocês encontrarem por ali as lives que têm acontecido e depois verem as lives que vão ficar agora gravadas no futuro. É sempre mais simples vocês poderem ver quem é que aparece todas as semanas para conversar comigo sobre as suas vidas vegetarianas, sobre os seus percursos. Vocês lá conseguem ver também no site Amar por Dois, vocês conseguem ver receitas, tem lá muitas receitas que eu vou fazendo e publicando com os meus miúdos e para a minha família. Vocês conseguem ver lá muitas dessas receitas, conseguem ver dicas também sobre várias coisas. É um site muito informativo, já tem muitas coisas que vale a pena vocês visitarem. Entretanto, quero também pedir-vos que vocês subscrevam o canal, porque é muito mais simpático eu estar a conversar quando vocês cá estão também para me ouvir, não é? Por isso, não se esqueçam de pôr um like nas publicações, subscrever o canal, pôr o sininho para vos avisar quando aparecerem algumas publicações. E é isso. Cá está a conversar hoje, então vamos conversar com a Isadora Ferreira, que é nutricionista. Vamos lá ver o que é que ela tem para nos dizer sobre este percurso no vegetarianismo. Bom Olá. dia! Aliás, boa noite, que eu não sei o que é aí desse lado, é boa noite também ou é boa tarde? Ainda é boa tarde. Já é boa noite, são 6 horas da tarde, 6 horas da noite. Ok. Então diz-nos tudo onde é que estás a falar-nos. Agora eu estou no Brasil, em Niterói, Rio de Janeiro. Tu onde é que estavas quando estávamos a combinar isto? Tu não estavas aí? Estavas fora? Não, eu estava na Colômbia, em Bogotá. Ah, que Tava... bom. Estavas de férias ou estavas a trabalho? Conta-me. Não, eu estava turismo, fui visitar meu namorado, conhecer a família dele. E aí conhecer um pouco também da cultura, aproveitar, né, para fazer uma turistagem de respeito. E aí fiquei uns 20 dias. Então deu para conhecer bastante coisa de Bogotá, dos arredores, da cultura. Foi muito, muito, muito bom. Gostei bastante. Ainda bem. Olha, deixa-me pedir-te então o que eu costumo pedir a toda a gente, que é para se apresentarem e falarem um bocadinho sobre eles. Coisas simples. De onde é que és, o que fazes, coisas assim. Agora conta-nos. Então tá. Meu nome é Isadora Ferreira, sou nutricionista. Trabalho agora, tem pouco tempo que eu estou trabalhando com nutrição clínica, né? E estou fazendo uma pós-graduação em nutrição vegetariana, né? Até mesmo para ter mais respaldos, atualização dentro da nutrição vegetariana para que eu possa contribuir com os meus pacientes, com clientes, com quem tiver interesse e dúvida, né, sobre, porque ainda tem bastante. Foi por isso, na verdade, que eu decidi fazer a pós-graduação. Exatamente. Fala. Eu ia dizer que a tua formação de nutrição é a nutrição básica, a normal que dá para toda a gente que come de forma tradicional. Sim, sim. Eu acho que em Portugal, nutricionista, acho que clínica chama também de nutricionista dietista, né? Sim, então, sim. É a mesma coisa. É a mesma formação, na verdade. A formação é nutrição geral. Pois. E aí você pode trabalhar em produção, como eu trabalhei um tempo, né? Produção de refeições, com nutrição clínica, indústria. Acontece muito aqui, é por isso é que eu queria muito conversar contigo. Acontece muito cá nós irmos, vamos ao nutricionista e tal, e depois chegamos lá e dizemos, somos veganos, por exemplo, né? E eles fazem-nos quando as pessoas precisam, fazem um plano alimentar igualzinho à comida tradicional, mas substituem a proteína animal por seitan, sei lá, tofu, não fazem mais nada, é mesmo aquela coisa. E então é triste, né? Porque quem come há mais tempo de forma vegetariana sabe que não é só assim. E que há outros ajustes que nós precisamos que sejam feitos, mas quem tem a formação básica normalmente não sabe mais, não é? Porque só sabe o que sabe.
E então é sempre simpático ter alguém que come como nós, não é? A fazer a atualização, verdadeiramente, e a ter interesse em saber aplicar a coisa bem feita, não é? Quer dizer, tem que ser com mais Sim. informação. E aqui no Brasil ainda tem uma questão desses tipos de produtos alimentícios, né, derivados de leguminosas, que é a soja, no caso, terem um custo alto. Então, tem pé que é alto, não sei tanto que o custo é alto. Sim. E para a população brasileira, não é tão acessível. E fica elitista, não é? Parece que a alimentação é elitista. Exatamente, parece que é elitista. E aqui tinha muito essa crença de que vegano, principalmente vegano tem que ter dinheiro, tem que ter uma situação financeira classe média alta, vamos dizer assim. Certo. Né? Não é o caso. E não é o caso, porque só que ainda tem um certo, vamos dizer, um preconceito, não sei se essa palavra é correta, mas um certo preconceito, por exemplo, com arroz e feijão. Pouco. É acompanhamento só. Que aqui é o básico da alimentação brasileira. E acham que é pouco. E não é. Né? Não, é o que serve. Não, é o que serve e é o que o nosso consumo vai ser o necessário, mantendo as nossas funções. O consumo hoje brasileiro, de proteína, né, contando com a proteína animal, é muito alto. Certo. Né? Tem um dado que está um pouco desatualizado, que é de 2015. Mas em 2015, por exemplo, uma pessoa no ano consumia 40 quilos, mais ou menos, de carne, no geral, né? Por ano. Por ano, sim. Hoje já deve estar aí por volta de uns 70. Né? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. A nossa necessidade básica é 0,8 gramas. O normal é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 60 quilos, o ideal para ela são 60 gramas de proteína. Tanto que por hoje dia, no dia total. No dia total. Sim, só que as pessoas associam muito a proteína ao animal. E aí conta somente o que está consumindo de produto animal. Mas ainda tem as leguminosas, ainda tem oleaginosas, ainda tem as proteínas residuais de alguns legumes. Os alimentos todos, do arroz, da batata, da aveia, tudo tem um bocadinho de proteína. Sim. Então, assim, o consumo sobe para quase 3 gramas por quilo de peso, né? E aí, na hora de, não, mas eu tenho que substituir, para você seguir uma alimentação baseada em alimentos vegetais, não há necessidade de substituir a carne. A necessidade é reorganizar o prato, a sua alimentação, as suas refeições, o seu dia a dia. É uma reorganização, não é uma substituição. Então, às vezes a pessoa, não, mas aí, para substituir a carne, eu vou ter que fazer, então, um hambúrguer de lentilha, um hambúrguer de não sei o quê, um bolinho de não sei o quê. Isso vai me dar trabalho. Então, não quero muito essa opção. E não, você pode fazer uma salada, você pode comer, às vezes, até mesmo só feijão e aumentar um pouco a quantidade. Tem muita opção. Tem muita opção. Trabalhar com coisas oleaginosas, com a semente de abóbora, semente de girassol, que também tem um conteúdo de proteína muito bom, né? Então, auxilia também. E também pensar que a questão não é a proteína, né? Na verdade, também é reorganizar as verduras e legumes. Sim. Os vegetais. Introduzir mais, não é? Sim, introduzir mais, porque assim, também tem uma crença de que eu vou dar um exemplo. Eu estava iniciando o atendimento com uma paciente, né? A gente estava conversando para começar um atendimento, e aí ela falou para mim que ela estava com deficiência de B1, do complexo B, basicamente. E aí falando, não, mas
É porque me falaram que eu não como carne, e aí quando eu me tornei vegetariana e tirei a carne, realmente isso é mais comum dos vegetarianos, de ter deficiência do complexo B e não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas como é que é a sua alimentação? Aí a gente conversando, o que que acontece? O porquê, né, que ela estava com a deficiência? Um consumo abaixo das necessidades dela, em quesito quilocalorias, então macronutrientes e micronutrientes, consequentemente, também vão estar abaixo. Certo. E não consumir alimentos integrais, muito poucos alimentos integrais, né? Principalmente cereais, que são fontes de B1 e oleaginosa também, principalmente nozes. E aí eu fiquei, a questão não é a carne, não foi porque ela tirou a carne, ela já estava num processo de depressão, de redução ali dos níveis ideais, vamos colocar assim, Sim. da vitamina. Porém, quando ela tirou e sem alimentação, sem alimentação adequada, regularizada, depois de um tempo, ela realmente apresentou a deficiência. Então, a questão não é a carne. E provavelmente só fez análises porque ficou vegetariana, senão eu não tinha sabido. Tinha até visto de vez. E ela não fez análise porque ela fez análise, na verdade, porque ela teve deficiência e aí teve os sintomas clínicos, né? Sinais e sintomas clínicos da deficiência. Então, falta de memória, estava com muitas dores de cabeça, o desempenho dela, trabalho comum, leitura, aulas, não estava bom também. Tá? E no caso dela foi um desmaio que a fez ser levada ao hospital, né? E aí foram feitas baterias de exames, foram feitas várias pesquisas e testes, né, de suplementação para descobrir. Né? E aí, nesse caso, o que acontece? Não, você vai ter que voltar a comer carne. E muita gente volta. Pois volta. Né? Por quê? E assim, isso eu acho injusto, eu acho um tipo de agressão, porque é uma escolha que vai muito além somente do que tá comendo, né? Às vezes vai muito além disso. E aí você tem uma ideologia você simplesmente é falado que a sua ideologia está errada e te faz mal. Como que é isso para a pessoa, né? Deixa-me só falar de uma coisa enquanto tu bebes. Tu há bocado estavas a falar que há várias fontes de proteína vegetal e que não tem necessariamente que se comer os substitutos, aqueles industrializados, que são os tofus, os tempês, os seitãs e as leguminosas. Eu há dias fui comer fora com um batalhão de gente que comia de forma tradicional. Portanto, entramos todos numa churrasqueira, certo? E então eles diziam todos, o que é que tu vais comer? E disse, não tem mal, e depois descubro o que é que eu vou comer. E não havia nada para eu comer. Porque havia feijão, de facto, mas o feijão era feito com linguiça, com embutidos, os nossos enchidos, e então eu não ia comer. E não houve problema nenhum, eu pedi batata a murro, que era batata assada, e pedi arroz, e pedi legumes salteados, e depois trago sempre comigo frutos secos. Então pus frutos secos por cima, tinha a minha refeição completa, mas ficou tudo a olhar para mim a dizer, coitadinha, não comeu nada. Eu comi 3 travessas. Uma de arroz, uma de batata e uma de legumes, só para mim. O meu filho também estava e comeu muito pouquinho, porque estava sem apetite, mas eu comi aquilo tudo. Mas eu, coitadinha, não comi nada. Foi o que eles acharam. Pois é, né? E tem essa crença ainda de que a carne é um super alimento, né? Sim, E até Bem. e assim, pensando em composição, né? Na composição da carne. A carne tem, vamos colocar carne vermelha. Tem um nível de colesterol muito alto, de gordura saturada também muito alta, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tá com anemia, tem que comer fígado, tem que comer carne. Não, tem que comer lentilhas. Aumenta o nível de gordura saturada da pessoa. É risco de doença cardiovascular, é risco de câncer, né?
Então, isso também me incentivou muito a buscar a pós-graduação e iniciar nesse campo clínico, né, de atendimentos, para buscar, tipo, tá com anemia, o que vai corrigir a anemia é a suplementação de ferro, a correção do ferro, é isso. Não Logo é de carne. início, sim. Depois tem que se E comer aí, de forma com a equilibrada. alimentação, a gente mantém, entendeu? Exato. Então, é isso, não é a carne que vai corrigir, a carne não vai te salvar. E ainda tem, na questão da produção das carnes, tem uma questão também, além de ambiental, que a gente já sabe, mas também tem uma questão social, né? Tem um documentário chamado Nuvens de Veneno. Você já ouviu falar? Esse não. Não. É um Não. documentário que tem parceria com a Fiocruz, né? Com a Fundação Oswaldo Cruz aqui do Brasil. Sim. E nele ele fala o impacto social, né, da produção de grãos que são destinados à ração de animais, né, para abate. E como essa produção, que é uma produção transgênica e com muitos agrotóxicos, né, defensivos químicos, e como isso impacta socialmente nos trabalhadores rurais, nos agricultores familiares e também na agricultura do arredor. Né? Então, os trabalhadores, a questão de saúde, que muitos levam invalidez, e aí eles não conseguem trabalho. E aí, como é que vai gerar uma renda, né, para casa? E também tem a questão que utilizavam muito aviões, né, de dispersão. Exato. E aí, os agricultores familiares da redondeza, que estavam produzindo sem agrotóxicos, tinham contaminação. Né? Então, tinha não só contaminação da sua produção, mas eles próprios. Exato, exato. Então, e muitos também, nessa questão da contaminação, não conseguiam porque para conseguir um selo orgânico, né, é muito caro. Eu sei. É altíssimo e é muito tempo. Então, assim, também não consegue. E aí não pode dizer que está ali com produto orgânico. E muitas pessoas também têm uma questão mais fechada. Não, só vou comprar o orgânico que tem o selo. Né? E eu não acredito nisso. Sim, às vezes as empresas grandes conseguem porque têm muito dinheiro, não é? Para trabalhar. Sim. Pronto. Exatamente. Às vezes também é como os selos que dizem que é vegan. A gente sabe que certos artigos são mesmo vegan, né? E eles só põem em algumas empresas caras, é que eles têm esse selo. E há outras pessoas que dizem: olha, comprei umas batatas fritas e lá diz que é vegano. E eu digo: elas sempre foram. Só que agora que elas têm o selo. Exatamente. Eu estava conversando até mesmo com a Raíssa, que participou aqui, né? Dessa questão da industrialização do veganismo, da industrialização do vegetarianismo. E é algo assim que, como profissional, até. Como profissional e dentro desse meio vegetariano, e buscando meu vegetariano estrito, porque eu sou ovo-lacto vegetariana, eu até entendo o porquê algumas pessoas conseguiram fazer a transição, né? Por conta de alguns produtos industrializados, né? Sim, sim. Porque também tem uma questão na alimentação, a gente também tem que levar em consideração uma questão social e emocional. Então, às vezes as pessoas, não, cara, mas tem um churrasco do quarta-feira de cinzas do carnaval, que eu faço com a minha família toda, e é assim, é sempre. Eu não abro, não é? Como é que eu vou fazer isso? E aí é uma forma também delas se sentirem acolhidas. Porém, né, essa industrialização, ela não é para acolher, ela é para faturar. E aí não tem tanto muitos, né, a grande maioria, não tem tanta preocupação na qualidade daquilo que está produzindo, né?
Então, são produtos que, ok, são plant-based, mas Sim. tem maltodextrina, tem frutose, Sim. que Para quem isolado não sabe, desculpa interromper, para quem não sabe o que a gente está a dizer a Isadora estava a dizer vários nomes para açúcar, né? São versões de açúcar, né? Então é assim, muitos das nossas comidas processadas, né? Vou comprar hambúrgueres de não sei o quê, que são feitos com feijão e quinoa, por exemplo, são espetaculares, custam, vamos lá ver, 2,30 €, vamos supor. É uma coisa muito barata e tal, só que depois os ingredientes não são necessariamente os ingredientes mais saudáveis, apesar de serem à base de plantas, não é? Que tem ali o feijão e que tem a quinoa, que é um cereal, pronto. Mas depois tem açúcares na versão de outros nomes, não diz açúcar, mas diz maltodextrina, diz frutose, diz... Depois tem muitas farinhas, normalmente também para aglomerar, a maior parte das vezes tem trigo, pronto, é assim na base. E sabes o que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer assim, não, é saboroso, é engraçado que é saboroso, tem uns temperos simpáticos e tal, mas se eu comprar uma garrafa de azeite, aquilo é mais caro a garrafa de azeite do que aquilo, não é? Do que aquele alimento. Então eu começo a achar que não é possível fazer um alimento de qualidade por um preço tão baixo. Porque então eles onde é que cortam? Na qualidade dos alimentos que usam para produzir aqueles processados. Sim. Não é? Mas aqui no Brasil, ainda assim, esses produtos industrializados também são mais caros. Mas nós temos produtos caros, é verdade, mas temos alguns nos supermercados que agora estão a fazer aposta em produtos veganos que já são muito acessíveis e são tão acessíveis que as pessoas acham que comprando aquilo e fazendo arroz em casa a refeição está. E de facto é mais barata que as minhas, muito mais barata que as minhas, só que não é de qualidade. Não é mau, mas não é de qualidade. Não devia ser assim. Sim, aí também pensar nessa composição, porque muitos também, por exemplo, hambúrguer, a grande maioria tem óleo de palma, né? Que é de origem vegetal. Só que é um óleo que tem gordura saturada. Exato. Então, também não é assim, essa industrialização tem sim um lado que eu vejo de acolhimento, porém na área da saúde isso não pode, isso não deve realmente se tornar, na verdade, aquela base, né? Da alimentação, tá sempre no seu prato. Por quê? Se tiver nesse desenvolvimento, se tiver nessa direção, a gente mais para frente vai ver obesidade dentro de um grupo, né? Vegetariano e vegano, que teoricamente é alimentação saudável. E a alimentação saudável não é exatamente o tipo, é a qualidade dos alimentos que você está comendo, que você está consumindo, né? Sim. Então, essa questão também da valorização da comida de verdade, do arroz, do feijão, do brócolis, da couve, tangerina, da lentilha. É isso. Do alimento pouco embalado, né? Pouco embalado, exatamente. Aqui no Brasil tem o Guia da Alimentação, Guia Alimentar da População Brasileira. Vocês têm algum guia alimentar em Portugal? Não, assim de repente não sei dizer, mas não sei. Porque esse guia ele classifica, né, os alimentos em natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Né? Isso para realmente pessoas fazerem melhores escolhas. Então, ali vai, por exemplo, o arroz, o feijão, eles são minimamente processados, porque eles passam por uma lavagem, né, e tudo mais. Sim. E aí é buscar na base da alimentação ficar nos in naturas e minimamente processados, que foi o que eu falei aqui agora, que é o brócolis, né? Eu também costumo referir o seguinte, que é possível ser-se, eu por acaso não te perguntei qual era a tua razão, o teu motivo, mas já vamos lá, mas é possível ser-se vegano por questões éticas relacionadas com a proteção do animal, né, e eles terem direitos à vida natural, e ser-se mal alimentado, né, porque se escolhem processados, eu posso escolher um processado, uma batata frita, uma pipoca e por aí fora, e tudo isso é vegetal, é de base vegetal, vem de plantas, mas é mau para a saúde, né? Há essa possibilidade. Depois, aqueles que consideram a saúde é que fazem alterações simpáticas e que não introduzem os processados na alimentação, ou fazem isso uma vez por semana, ou uma vez de cada 15 em 15 dias, e fazem o mínimo
fazem o máximo de comida de raiz, não é? Cozem o feijão, demolham o feijão, cozem-no e depois fazem o arroz fazem tudo em casa, não é? Quer dizer, as couves que vêm do campo tentam fazer compras que não venham todas embaladas e já se pensa em muitas coisas, pensa-se na saúde e pensa-se também depois no ambiente e no impacto que os plásticos também acabam por trazer para o ambiente. Mas é muito fácil, quando a gente fala em gorduras saturadas, há muita gente que não tem ainda interiorizado o que isso é. Então as gorduras saturadas são aquelas que entopem os nossos canos. Não é? São aquelas que são as que nos fazem mal e que também têm isso na carne e também têm isso nos peixes, nos produtos de origem animal que têm muita gordura saturada, que são aqueles que nos entopem as artérias e que depois podem provocar doenças cardíacas, por exemplo. Entre outras coisas, claro. Mas isso é de facto uma coisa que é preciso nós termos atenção e que nem todas as pessoas comuns têm acesso a essa informação ou conseguem processá-la quando nós a dizemos. Uhum. Em relação à gordura saturada, também aumenta a resistência à insulina, que é o que faz quando a gente come carboidrato, quando come arroz, quando come a quinoa e aveia, faz com que esse carboidrato ele seja bem digerido e absorvido, né? Vamos colocar assim. Sim. E aí é o que futuramente pode gerar uma diabetes, por exemplo. Então, a gordura saturada também está relacionada com isso, né? Também. Porque se ela não for processada, ela é transformada em açúcar também e a insulina, coitada, anda para lá e não consegue resolver a questão. Sim, está tudo associado, né? Mas quem não é da área da saúde ou da nutrição não consegue lá chegar. E acha que só comer açúcar é que faz mal. Exato. Então, você falou da minha motivação, né? A minha motivação é saúde e impacto ambiental, né? Foi realmente o que me fez começar a reduzir e depois me tornar vegetariana. Óbvio que a ética animal acabou entrando também, né? Porque depois que você começa a saber como funciona a indústria... É isso. E a forma de tratamento com o ser vivo... qualquer pessoa, eu acho, assim, se sente mobilizada, né? Então, tipo, a ética animal realmente fez parte depois. Mas o que me motivou foi saúde e impacto ambiental. Assim, eu sou vegetariana há 4 anos, né? Tirei sem carne, suíno, frango e peixe, né? 4 anos. Porém, eu comecei a minha redução já aos 15, né? Aos 15 anos eu tirei carne e suíno e embutidos, né? Até mesmo que fosse embutido de frango, embutido de peixe, eu te retirei. Por quê? A carne foi porque eu tinha visto um documentário e aí eu vi o tempo de digestão, o gasto de água, o desmatamento ocasionar também. E aí eu fiquei, não. E eu já não gostava muito da carne, né? Eu falei, não, vou tirar a carne. Só que aí minha mãe vai matar se ela ver isso. Claro. É tudo por bem. Nós estamos a partilhar essas histórias por bem. Só que aí minha mãe, ela falou assim, Isadora, só vai parar de comer se eu for numa nutricionista. Aí eu falei, beleza, vou numa nutricionista. Sim. E aí eu fui e conversei, eu preciso realmente comer carne? Ela falou, não, você não precisa comer carne. Só que assim, ainda também não teve a abertura do tirar frango e peixe, né? Não tive esse conhecimento na hora. Certo. E aí tirei a carne, tirei também suínos embutidos por conta de produção com glutamato monossódico, que é um tipo de realçador de sabor, ou seja, deixa a comida ficar mais gostosa. Mais gostosa não, com uma sensação mais gostosa. É mais palatável. É porque a gordura faz com que seja mais palatável, mas o glutamato monossódico, ele aumenta as nossas papilas gustativas, ele ativa mais papila gustativa, né? Que a gente tem na língua para sentir o sabor. Então, parece... Nós não temos cá. Nós não temos esse cá. Então, e isso me fazia ter muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Aí eu tirei esses, né? E essa questão de eu ter ido na nutricionista e ela ter me falado que eu não precisava comer carne, isso foi um alívio muito grande para mim. E aí foi quando entrou, né, no meu radar vestibular a nutrição.
E aí foi quando eu comecei também a me alimentar melhor. E aí entrei na faculdade. Sim. Aí na faculdade, por questões também do impacto ambiental, da produção de frango, da produção de peixe, e aí eu retirei. Então, final de 2016, início de 2017, eu parei com tudo, fiquei ovolacto. Uhum. Né? E aí, só que depois que eu me formei em 2017, eu não segui a área clínica. Né? Eu fui para produção, eu fui trabalhar em restaurantes, fui ser nutricionista de restaurante, controle de qualidade, né? E tudo mais. Sim. E aí eu comecei a ver uma grande dificuldade para, por exemplo, comprar meio quilo de grão de bico para fazer um falafel. Falava, não, é caro. Eu falei, mas como que é caro? Se a carne na época, né? Uma carne magra estava R$40 o quilo e o grão de bico estava, sei lá, 6. Quer dizer, não, estava 12 o quilo. E aí eu comecei a ver grande dificuldade para poder. Mas era mesmo caro ou eram os donos que não queriam fazer a alteração? Não, os donos que. Não é caro, porque 1 quilo de grão de bico na época estava uns R$12, 1 quilo de uma carne magra, né? Com menos gordura, na verdade, estava por volta de 40. Então, assim, para mim, o cálculo não batia, mas tinha muita resistência. Já percebi. Era mais má vontade que outra coisa. Sim. Não, muita. E aí, então, assim, eu comecei a ver uma resistência nessa questão da alimentação coletiva para o vegetarianismo, para o veganismo, e para acolher essas pessoas, né? E aí, enfim, fiquei trabalhando 2 anos nessa área, e veio a pandemia, e aí eu comecei a me conectar mais, na verdade, com o meu vegetarianismo, né? E aí, ainda com muitas dúvidas, vendo muitas dúvidas das pessoas, muitos mitos em relação, por exemplo, a B12, a ferro, ácido fólico, complexo B, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer a minha parte. Então, vou iniciar nessa parte clínica, vou iniciar uma pós para eu me atualizar e para eu ter mais embasamentos, né? Para que assim também tenha material que eu possa compartilhar. Uma coisa que eu me conversando com minhas amigas, eu falando que em relação ao consumo de carne, só que isso para mim é uma percepção minha, né? É que as pessoas elas têm meio que uma dissociação da parte do todo. Isso até também está no Atlas da Carne. Né? O que acontece? As pessoas, na verdade, elas só veem um pedaço de coxa de frango, um pedaço de bife, uma asa e não ligam isso ao animal. E não ligam ao animal inteiro. Então fala, não, mas é só um bife. Mas é só. Quando você junta isso, você já tem uma visão diferenciada. E aí as pessoas já começam a mudar alguns comportamentos. Né? Eu, quando era menina, eu ainda não era vegetariana e ainda não pensava no assunto, mas eu não gostava de comprar um frango inteiro, porque tinha o corpo inteiro e tratar aquilo para partir era um corpo inteiro. Essa era a parte que me fazia perceber que eu ia comer um animal e aquilo fazia-me confusão. Da mesma maneira que eu também nunca consegui comer leitão, que é o porco bebê, porque estava inteiro ali numa bandeja. A mim, eu era mais pequena e isso já me fazia confusão. Mas só mais tarde, muito mais tarde, é que eu consegui dar o salto e perceber que, mas então os bocados pequenos também não são para comer, porque é aquilo partido. Sim. Mas demorei. E assim, no final da faculdade, né, que eu realmente. Porque na faculdade a gente até tem informação. Hoje, eu acredito que já está um pouco diferente de quando eu me formei em relação à informação de alimentação vegetariana. Porque né? está mais em voga ainda assim. Está mais em voga. Porém, ainda no meu trajeto, tinha uma resistência no vegetarianismo. Tinha uma crença de substituição. Tem que substituir a carne por outra coisa. E a questão de ser elitista, né? Então,
realmente, depois de estudar e tudo mais, eu vi, não, isso aqui é completamente praticável e não faz diferença na minha vida. Então, por que que eu vou continuar contribuindo para essa indústria, né? Também foi uma coisa que eu fiquei, cara, eu não quero mais contribuir nessa parte. Ainda vejo que eu contribuo um pouco no queixo e no ovo, mas é meu trabalho, é meu processo agora. Um dia chegas lá. Realmente, exatamente. E assim, é mudança de hábito, toda mudança requer vamos dizer, um cômodozinho inicial, mas flui. E também, cada um tem o seu processo, né? Então, se respeite e não desista. E também procure alguém que respeite você, né? Sim, Respeite a sua decisão. essa Isso é muito parte, importante. eu acho que é a parte mais importante, porque nós de várias origens, chegamos a médicos e a nutricionistas e pessoal de saúde, normalmente, que param, impedem-nos de continuar. Algumas das pessoas têm dificuldade ou são menos seguras ou não têm toda a informação e param, Sim, porque há um médico, alguém que a pessoa admira como sendo aquele que sabe, que diz, não pode ser, tem que comer, não sei, tem que comer, porque coitadinhos de vocês, se não comerem que vão ficar anémicos, e as pessoas depois, este tipo de informação boicota, não é? Aquelas pessoas que estão ainda inseguras e que estão a fazer a transição e que depois ficam ali indecisas e não conseguem avançar. Isso sim, é preciso desmistificar, porque já há muita, sim. muita, muita informação como é possível, e que não só é possível, como é saudável comer sem produtos de origem animal. Agora É, deixa-me só pôr aqui alguns comentários que eu não cheguei a pôr, porque a conversa estava a correr, não dava para pôr, mas é assim, a Teresa disse-nos olá, eu por acaso não vejo, mas deve ter sido um boneco, ou assim, porque eu não consigo ver, mas depois vocês veem. A Teresa Gonçalves disse-nos olá, a Filó disse-nos boa noite, como diz todas as semanas, quando vem cá aparecer. A Marlene já esteve comigo à conversa, também disse boa noite. A Clarice comentou que já não consegue comer carne e queria deixar de vez o peixe, mas tem o síndrome do intestino irritável e por isso fica muito limitada. Claro, há condições de saúde que depois impedem ou limitam, digamos assim, algumas das opções, mas não é impossível, pois não. não, não é impossível. Você consegue. Intestino irritável, não tenho tanta experiência com, Sim, né? Porém, a gente tem no mundo vegetal muito antioxidante que auxilia nessa questão da inflamação que tem no do intestino intestino, irritável, né? sim. Então, e intestino irritável também tem algumas fases. Então, nas fases de inflamação, a gente reduz alguns alimentos. Nas fases de não inflamação, a gente consegue trabalhar melhor. Né? Sim, Então, claro. Não tem que ser. Neste caso, é nem tudo ao mar, nem tudo à terra, né? mas eu Este também aqui não tem acho que um ser estudado. impeditivo. Pronto. A Marlene comentou em relação ao que nós tínhamos falado há bocado, que o melhor é comer legumes, leguminosas, fruta, frutos secos, tudo o mais simples possível. E é mesmo isso. É a base. A base devia ser essa. E depois, se precisarem de uma noite para pecar, tem a noite dos processados, por exemplo. Uma vez por semana, por exemplo. Para quem precisar mesmo dessas coisas, há quem não precise. A Sim. Clarice está a comentar que está a gostar de nos ouvir. É sempre Ai, uma que simpatia a legal. gente saber. É por isso que eu vos peço, para vocês comentarem, que é para nós, eu que estou aqui deste lado e o convidado também saber que está a gente a ouvir-nos com gosto. Por isso que a gente pede. Muito obrigada por virem comentar. Olha, diz-me uma coisa. Tu, quando Hum. eras menina, estavas-me então a dizer que quiseste fazer alteração e a tua mãe, naturalmente, né, com a preocupação, fez algumas condições, impôs algumas condições para tu poderes continuar assim. Mas depois, mais tarde, como é que a coisa fluiu? Quando tu já eras crescida e já sabias o que estavas a fazer, isso acabou por influenciar a família também, ou nem por isso? Então, influenciou um pouco em relação ao meu irmão, Uhum. porque ele teve uma época que virou vegano, né? Ele é mais novo ou mais velho que tu, desculpa? Mais velho, mais velho. Uhum. Ele é 2 anos mais velho que eu. Ele teve uma época que virou. Na verdade, eu tinha reduzido a carne e a Sim, carne vermelha e os suínos, né? sim, E aí ele se tornou vegano. E isso também me incentivou a ir para o vegetarianismo, né? claro. Então hoje ele não é mais vegano. É pena. Desde que lamento.
Mas pronto, Mas assim, eu acredito que também nada é definitivo, Gabriela. sim, Eu são caminhos. conheço algumas pessoas que retornaram por algumas questões que eu julgo mais emocionais, Uhum. e isso é mutável, né? Então, a minha crença é de que é o retorno, né? É realmente essa escolha. Sim. Mas, por exemplo, meus pais não influenciou muito, não. Minha mãe, ela. Não, minha mãe influenciou um pouco, porque meus pais são separados, eu moro com a minha Sim. mãe. Uhum. E aí acabava que minha mãe, ela fazia a comida aqui de casa. Então ela não queria separar para fazer, por exemplo, A tua, fazer o frango só para ela, claro. entendeu? Sim, sim. Então, acabou que durante a semana, na maior parte dos dias, também é uma alimentação basicamente vegetariana, né? É só vantagens. Só vantagens, só vantagens. É bom. Olha, aqui a Raíssa, que já cá esteve a conversar, não é? Aliás, foi a Raíssa que fez com que tu viesses conversar comigo, não é? Porque é tua amiga, disse que está sendo maravilhoso. A Clarice agradeceu. E a Rita, que também já esteve aqui a conversar comigo, diz-nos boa noite e diz que acha que estamos mesmo a viver num ponto de viragem e de escolha crescente por esta opção, mas ainda muito no início. Temos muitas gerações vivas para quem isto ainda é considerado uma maluquice gigante. É. Pois é. Eu posso fazer um comentário desse Faz, comentário? faz. Sim. Claro. Então, isso é interessante porque, por exemplo, realmente, muitos, principalmente médicos, né, o que eu vejo mais de resistência, né, na minha experiência, alguns médicos com um pouco mais de experiência e idade, Uhum. com mais resistência. Porém, na minha pós-graduação, por Sim. exemplo, eu tenho algumas nutricionistas que têm 20, 30 anos de experiência no campo clínico Uhum. que estão abertas À para mudança. mudar não apenas a conduta delas, Sim. né, também de incluir isso na conduta delas, na conduta nutricional, Uhum. mas também trazer isso para a vida, né? Pois. Sim, Então, sim. assim, realmente ainda tem muita resistência. Eu tinha muito receio em relação a essa parte clínica também por conta da resistência, porém, né, eu tenho agora contatos com muitos profissionais médicos de várias Sim. especialidades que acolhem e seguem, né, tanto o vegetarianismo quanto o veganismo. Eu, Então, é um caminho que está sendo construído, né? eu Realmente tem. dá-me Fala. dá-me a sensação de que, apesar de muita gente de facto achar que isto é uma maluquice gigante, já há muitas portas abertas e já há em muitas profissões, não é só em gente informada, também é em gente que está menos informada um bocadinho, mas que procura informação, por exemplo, nesta conversa que nós estamos a ter e em outras páginas pela internet, que acaba por ter informação que muitas vezes é fidedigna, porque as fontes de muitos blogs neste momento já são boas fontes para se trazer informação para toda a gente. Eu acho que esta Antónia Oliveira, quem é? É minha mãe. É a mãe. Ela está presente também, é sim. Olha, deixa cá ver, olha a Carolina também é a tua amiga. Sim, sim. E a Carolina está-me a dever uma resposta, que ela ainda não me respondeu ao meu convite, mas depois nós conversamos. Ela diz que vê Ah, muita resistência quando a pessoa não entende ou ainda acha que é modismo. Sim, sim, há muita gente que ainda pensa que isto vai passar. Quando a pessoa estuda o assunto ou recebe a informação de forma amigável e leve, tende a aceitar e a levar em consideração. Exato. Eu costumo dizer que é preferível nós mostrarmos como é interessante em termos de paladar, mostrarmos como é bonito o prato, do que começar com ensinamentos pesados, de dizer, olha o que acontece aos animais, ou olha o que acontece à indústria, porque isso sim, ataca, não é? Isso é que parece, não é um sim. ataque, mas quem recebe se calhar pensa que está a ser atacado pela conduta que tem no presente. E depois Uhum. fecha-se àquela coisa e nós queremos é que eles estejam abertos a experimentar, não é? Para depois conseguirem ser Em tratados. relação a isso, por exemplo, eu atendo onívoro também, porque o meu objetivo, né, é que Hum, as pessoas também reduzam esse consumo
mas também de uma forma, na verdade, que elas decidam reduzir, Exato. né? Então, mostrando esse impacto na saúde delas, que dessa redução e como isso, né, vai ser benéfico para a saúde, benéfico Exato. para Quais são as vantagens no futuro para o corpo delas? Porque regenera, não é? Isso é uma coisa que as pessoas não têm consciência, é que a alimentação pode, é como se fosse, é quase medicação. A alimentação pura consegue regenerar muitas partes do nosso corpo que já estão estragadas, né? Digamos assim. Que já Pode estão dizer ali isto de outra maneira. com uma inflamação, né? Sim. Por exemplo, a má alimentação à base de vegetais, né? Whole food plant-based, tem um artigo que ele fez uma revisão, né? Uhum. Um estudo, e ele compara a Whole food plant-based com um medicamento que reduz o colesterol, né? Sim. E eles têm o percentual de redução é o mesmo. Então, olha o impacto, olha o poder, gente, dos Claro. vegetais. E a gente perdeu um pouco isso, né, esse contato. Essa E questão não também. tem e quando é alimentação, não tem as desvantagens do medicamento, porque os medicamentos são bons para umas coisas e maus para outras, normalmente. Não, Portanto, e as pessoas pensam, não, mas é caro, mas vai ser mais caro. Grande parte das vezes o básico, né? O simples, o praticável, não é mais caro do que não. comprar carne, principalmente no momento que a gente está agora. Uhum. E também é uma economia futura, né? Porque o quanto que a pessoa vai gastar com um redutor de glicose, né? Que é açúcar no sangue, um redutor do colesterol, que também entope as artérias. Então, você vai investir um pouco Agora, hoje exato, para na frente você não ter que gastar. não ter que gastar muito, né? Sim. E daqui até lá, constrói mais qualidade de vida. O corpo fica mais forte, vivo, Sim, mais tempo. mais tempo, exatamente. Você chega a 70 anos e você está correndo, né? Está Exato. fazendo ali suas maratonas, porque tem isso, né? A gente tem atletas Claro. veganos. Tem, Então, tem, tem, tem. gente, Mas assim, obviamente também na minha atuação, na minha conduta, eu não chego no paciente e falo, não, você tem que fazer isso, Claro. porque não é São uma conduta sugestões. ética, né? Porém, em relação a, por exemplo, o consumo de carne por produtos industrializados, açúcar, eu sempre busco orientar o paciente a essa redução e associar todos os sintomas clínicos que ele tem com esse consumo excessivo, com esse consumo desequilibrado, com a Sim. falta do consumo de vegetais, das leguminosas, porque às vezes quando a gente vê uma pessoa com anemia, Uhum. não é falta de carne. Ela está consumindo muito pouca leguminosa. E tem outras questões também que vão além da alimentação, né? Apenas, né, a ingestão tem uma questão do metabolismo também, se o Sim. seu organismo está funcionando corretamente, se o seu organismo está bem, se você não está estressado. Sim. Se você está estressado, você inflama, você tem uma menor absorção, por exemplo, do ferro. Né? Exato, exato. Então, é isso. E aí eu vou trabalhando, né? E já vi também na clínica de algumas colegas, né? Da profissão, que são Sim. vegetarianas e trabalham com nutrição vegetariana, Uhum. do paciente chegar com uma condição, perguntar quais são as opções dele. A nutrição deu as opções, dentre elas whole food plant-based, Uhum. e o paciente incorporou. E É foi, engraçado. né? É E mesmo aí engraçado. também faz a alimentação viva, né? Também, né? Que são os Os- alimentos germinados, os Sim, brotos, né? sim, Mas os sim. germinados também são uma ótima opção para vegetarianos e veganos desculpa,
Não sei mal. Que apareceu um negócio aqui. Mas é uma ótima, também uma opção, uma ótima fonte de proteínas, Sim. de minerais. Por quê? Porque na germinação, né, quando ela está ali no seu processo de gerar uma Quando planta, é mais... você tem maior disponibilidade. Não é que aumenta a quantidade, mas você tem uma maior disponibilidade. Ou seja, aquele nutriente ele fica mais biodisponível. Ou seja, quando a gente ingere, a gente consegue aproveitar mais absorver mais, a gente consegue aproveitar mais desses nutrientes. Então, às vezes, a quantidade de proteína ela aumenta um pouco, que você consegue absorver, né? De ferro, de zinco. Então, gente, é um mar aberto, né? Eu acho Pois que é, você e há essa expressão. E há imensas coisas que nós podemos fazer que vamos aprendendo, mas é um caminho, isto é mesmo um caminho. Deixa-me só aqui pôr-te um comentário da Celina a dizer parabéns e a dizer que também te está a ver. A Celina Rocha Filgueiras, será? Filgueiras, isso. Filgueiras. Ela não quer aparecer aqui para mim. Não é comum para mim o nome, por isso é que eu estava a falar. Olha, temos aqui o Maurício também a dizer-nos boa noite. Boa noite, Mal. Temos a Antónia Oliveira a dizer que está a amar a alimentação viva, de facto. Eu confesso que também já fiz assim umas incursões nos germinados e há coisas que ficam interessantes. Não só em termos de paladar, mas eu depois sei também o impacto que aquilo tem em mim, mas em termos de paladar também há coisas engraçadas. Não, minha mãe tá adorando, não, tipo, não era muito uma opção até mesmo que eu trazia, mas quando eu trouxe, e ela se interessou bastante, né? Então a gente também tá se ajudando nessa parte da alimentação viva e é ótimo. E é bonito, é uma coisa bonita de se ver crescer, não é? Eu acho que é bonito de ver, por acaso dá gosto dizermos, já está assim, não é? E assim, o legal da alimentação viva, eu estou fazendo um curso, né, de alimentação viva. Sim. E temos de experimentar. Vamos experimentá-lo. Estou fazendo esse curso e meu objetivo foi mais para quando eu iniciei, quando eu me inscrevi para começar, ele foi mais, na verdade, para me auxiliar na clínica, para ter mais hipóteses, né? Alternativas para mais suporte, para ter mais opções com que trabalhar. Só que o impacto que está tendo para mim está sendo incrível também, né? Então, na minha vida pessoal, no meu vegetarianismo, isso está me ajudando muito, está me ajudando nesse processo de transição, né? Então, lindo, eu acho muito rico isso. Olha, a Raíssa está a dizer que gosta de germinados de sementes de girassol. Diz que fica bem leve o sabor. Por acaso nunca experimentei com sementes de girassol, mas de facto. Por aí está um trabalho para fazer esta semana. Sim, eu fiz um croquete. É tipo um croquete. Germinados? Com semente de girassol germinada. Nossa, muito gostoso. Nossa, ficou muito bom. Eu coloquei um pouquinho. Mas basta na mesma, é como com as leguminosas, basta na mesma ter aquela aguinha e ela vai descendo. Para germinar, assim, rapidamente, para você germinar, você primeiro lava, aí tem que lavar, mas lava bastante, né? 5 vezes, lava, retira água, lava bastante. E aí você coloca na água, deixa 12, 24 horas. O que eu faço? Eu coloco à noite e tiro água de manhã, e aí coloco no... Uma rede? Hã? Uma rede? Não, onde seca o secador de pratos. No escorredor. Não sei como se chama aí. Aqui acho que é escorredor da louça. Então, escorredor de louça. Sim. E aí eu deixo ele inclinadinho, né? Deixo tipo... Cadê? Assim? Assim. Exatamente, eu estou mais a caixa. Deixa assim, né? Para ele germinar. E aí lavo 2 vezes no dia, de manhã e à noite. Sim. E pronto. Tá germinado. Eu acho que é uma coisa muito simples mesmo, mas com a semente de girassol eu nunca tinha experimentado. Olha, a Rita comentou há pouco também que
E ela às vezes dizem, se tens de tomar B12 e outros suplementos, então é porque essa dieta não é a melhor escolha. E ela normalmente responde que prefere tomar a B12 ela própria, não é? Do que a B12 que foi suplementada ao bicho. Que esse é outro. Onde é que ela está? Já me fugiram os comentários. Espera aí. É uma via direta, né? É melhor via direta do que secundária. Exatamente. Porque há pessoas que julgam ainda que a B12 existe no animal porque ele a produz, não produz nada. Né? A B12 é injetada nos animais, porque nós já não temos B12 assim de forma natural, porque está tudo demasiado estéril, não é? Com a indústria, com o avanço, nós temos tudo muito limpinho, digamos assim, e não há produção de B12 natural. Então, a B12 é injetada nos animais. E quem come animais tem B12 por essa fonte, né? Mas quem não come vai buscar à fonte da injeção, digamos assim, vai buscar a B12 direto, sem passar pelo animal. Muito bom ter esse comentário, porque eu estou vendo aqui o tempo e era algo que eu queria até mesmo abordar, né? Porque o que acontece? B12 não é produzida pelos animais, e sim por bactérias. Sim. O que acontecia? Eles eram contaminados e também o nosso intestino dos animais também, mamíferos, as bactérias que colonizam produzem B12. No entanto, por exemplo, no humano, né? Nós vamos colocar, temos 2 porções do intestino, que é onde a gente absorve todos os nutrientes, né? As bactérias estão abaixo, que produzem a B12, estão abaixo de onde do local onde a gente consegue absorver a B12, ou seja, a gente não a reaproveita. Então, isso também não é verdadeiro. A gente não tem reaproveitamento das bactérias que colonizam o intestino. No intestino dos animais é diferente, eles conseguem reaproveitar essa absorção das bactérias, né, que produzem B12 e colonizam seus intestinos. Porém, hoje em dia, com toda essa questão da sanitização, do cuidado higiênico sanitário, que eu concordo com isso, tem que ter mesmo, porém... Claro, mas as águas agora são todas tratadas, a bactéria não anda ali solta para nós irmos ao rio, né, da floresta, beber assim uma aguinha e apanhar um bocadinho da bactéria, não temos? Exatamente. E, então, hoje em dia está sendo necessário suplementar os animais, né? E também tem um mito, uma crença de que quando você come carne, você é onívoro, né? Que a gente chama, que come carne, vegetais e tudo mais. Quando você vai fazer a transição para o vegetarianismo, você tem uma reserva, né? Mas isso já não é tão verdade. Depende de cada pessoa o seu nível de sanguíneo de B12, né? Tem um estudo que fez uma avaliação com população vegetariana, né? E população que consome carne, onívora. Eu vou colocar aqui onívoro, ok? Pessoas que comem carne. E 40% de toda a população, incluindo vegetarianos e onívoros, 40% tem níveis baixos de deficiência. Então, assim, não é exclusivo. Vamos começar com isso. Ou seja, você pode comer carne, porém você também pode ter a deficiência. É a mesma conversa de sempre, que é, muitas pessoas nunca fazem análise ao sangue, né? E, portanto, não sabem de nada. Mas se passaram a ser vegetarianos, estão cheios de medo de ter defeito e então vão fazer análises. Nessa altura descobrem todos os problemas que têm, mas associam-nos com o vegetarianismo e podem muitos ser problemas anteriores. Né? Eles também não sabem como é que tinham a B12 antes. Exato. E ainda tem um outro estudo. Se você desses estudos que eu estou falando, Gabriela, eu tenho ele. Se quiser, enfim, eu posso compartilhar, tá? Também o Atlas, o link do Nuvens, tudo isso eu compartilho depois. Mas que fez um estudo somente com onívoros, não tinha nenhum vegetariano, e foi detectada deficiência. Sendo que, hoje em dia, porque para você determinar deficiência, né, nos estudos, para determinar deficiência, tem um nível, né, você tem o mínimo e o máximo. Certo. Aí você tem que estar abaixo do mínimo para ter deficiência. Porém, isso não funciona para todos os nutrientes. B12 é um deles.
né? Porque a B12, ela, quando está abaixo, já tem alguns estudos que comprovam, quando está abaixo de 390, você já tem vários sintomas clínicos, né? Eu já li que o ideal seria estar acima de 600. Então, apesar de a tabela de limites nas análises, pelo menos nas que nós temos aqui, ser 400, é o nosso limite, digamos que o legal, que aparece como valor de referência nas nossas análises, aqui é 400. Mas eu sei de outras leituras que aí já está mal, né? Que acima de 600 seria o ideal. Com que eu trabalho é acima de 400. Acima de 490 é ali tipo, como se fosse perfeito, né? Mas tem que estar acima de 400. Abaixo de 400 você já está com alguns sintomas clínicos, né? E aí também tem essa discussão para reavaliar na B12 esse corte, né, de máximo e mínimo. Porque se as pessoas dentro da faixa já estão tendo, né, vários efeitos negativos na saúde, deletérios, isso tem que ter uma reavaliação, né? E aí tem um dado aqui, eu vou dar uma lida, que é mudando o ponto de corte, né? Que o tradicional agora, dependendo do tipo de ensaio, é 200, dependendo é 195. Abaixo disso já é deficiência. Mudando para 350, que esse estudo aqui está revisando, nos Estados, vamos colocar aqui nos Estados Unidos, vai de uma deficiência da população de 5,3% para 40,5%. Exato. Então, eu não, em relação à B12, não trabalho em ponto de corte, trabalho com isso. Abaixo de 390 tem que suplementar. E muitas pessoas onívoras não estão no nível ótimo, estão no nível que a gente chama de subótimo, né? Que é aquilo que está dentro do corte de faixa, da faixa de corte, né? Ali da referência do exame de sangue, porém já está com vários sintomas, né? Da deficiência. Isso por médico, desculpa te cortar, mas só para concluir. Isso muitos médicos não identificam. Isso aconteceu comigo. Eu tive essa experiência, né? De realmente minha B12 estava muito baixa. Eu falei, caraca, eu vou ter que suplementar. E, muitos nem pedem a análise. Não, então, o meu pediu porque eu pedi. Eu pedi para fazer. Eu quando chego ao médico para pedir, eu digo, a bateria tem que ter isto, mais isto, mais isto, mais isto. E ele não quer mais nada, e eu, mais isto, não. Senão não sai nada. Eu peço tudo, é verdade. Sou eu que peço. E aí, enfim, não, quando para avaliar os resultados, né? Não comentou nada, falou que estava algumas coisas, comentou algumas coisas, mas não comentou. Aí eu falei, bom, eu vou fazer meu suplemento, né? Então, claro. Foi assim. Olha, deixa-me só dizer-te que os valores de referência que eu estava a falar são do Dr. Greger. Sabes aquele que tem o nutritionfacts.org? Sim. Pronto, é esse que fala que os valores de referência da B12 deveriam ser pelo menos 600. Depois pode ir lá ver o que é que ele refere. Deixa eu dar uma olhada. Depois a questão da suplementação da B12 tem uma coisa gira, que é a única coisa que acontece se nós tivermos B12 a mais é que a nossa urina fica cara, porque ela é expelida pela urina, o excesso de B12 que nós possamos ter no organismo, e então só fica caro porque pagamos o suplemento e tomamos e ele depois vai ser excretado, porque de resto não tem problema nenhum nós termos a mais. Finalizando só esse comentário, porque ela falou, né? Prefiro suplementar diretamente. Né? E aí tem muitas pessoas que suplementam 2 vezes. Pra quê, né? Por que não fazer só de uma vez? Então, também não é muito limitante. Olha, peraí, que isto agora ficou cheio de gente a comentar. Pera lá. Diz assim, o que é que diz o Maurício? Vamos ver. Diz que é um desafio desmistificar a alimentação vegetariana e vegana só para quem não consome carne. É uma grande oportunidade para vocês ensinar a incorporar algumas condutas, no caso, que não quisermos uma alimentação sem carne, porém mais saudável. Sim, exato. E depois disse que estava a ser uma ótima conversa. Obrigada, Maurício. Sim, porque por vezes não é pode acontecer no caso da tua profissão, não é? Não é o importante, se calhar, tirar a carne. É muitas vezes introduzir outros alimentos que nós, quando temos esta alimentação, nós temos um leque muito mais variado de alimentos. Não é só arroz,
batata e feijão e carne, temos as sementes, temos as leguminosas, temos as oleaginosas, que nós introduzimos, regra geral, diária, né? E muitas vezes as outras alimentações não têm, e também não têm cereais integrais, por exemplo. São tudo pormenores que fazem muita diferença em termos de impacto na saúde. E de facto isso é importante. A primeira conduta normalmente é sempre incluir e não tirar. Porque realmente o que falta é incluir, não precisa tirar, né? Olha, eu tenho aqui uma pergunta que eu não sei se é possível responder. A Lúcia Monteiro pergunta como é que se consegue ter as sementes livres de produtos agrotóxicos? Orgânico. Alimento orgânico, porque não tem algumas coisas que reduzem, porém o alimento ele se desenvolveu com agrotóxico, então já tá dentro dele, tá em toda a sua conformação, né? Então, para alimento livre de agrotóxico é orgânico, né? Então eu falo, tipo, a gente tem o mundo ideal e a gente tem o praticável. Se, por exemplo, quer reduzir o consumo de agrotóxicos, não tem condições de comprar orgânicos, por exemplo, com ou sem selo, comprar da safra, da safra da sua localidade, né? Porque produtos de safra, eles necessitam de menos agrotóxicos. Então, dá preferência a esses. E por estar na safra, tem uma maior oferta, então eles não estão tão caros, né? Sim, nem tão poluídos, exatamente. Sim. E também dá preferência a pequenos agricultores, né? Agricultores familiares. Eu prefiro, por exemplo, comprar numa feira, por mais que eu compre no Ceasa, eu prefiro comprar na feira. O Ceasa é um centro de comercial, distribuição de frutas, verduras e legumes, principalmente. Vende também carne, mas o principal são os frutas, verdes. verduras e legumes. Mas eu prefiro de comprar numa feira de uma pessoa que comprou de lá, mas que eu estou incentivando, eu estou movimentando a economia local do que comprar de um supermercado grande. Também, é verdade. Isso dava outra conversa, não é? Porque o impacto é tão engraçado. O impacto, quando nós mudamos para esta alimentação, a nossa mente fica muito mais aberta a tudo, a todo o impacto do processo de produção, de como é que ele é depois transportado. Então, assim, para ter mais sementes, alimentos, né? Com menos agrotóxicos, reduzir isso, o que você pode fazer também é o que eu faço aqui em casa, né? Eu compro parte convencional e parte orgânica, de uma feira orgânica que tem aqui perto de casa, né? Porque isso é o que eu atualmente tenho condição de fazer. Mais para frente, vou poder fazer melhor, mas por enquanto eu estou fazendo o que estou fazendo a minha parte, o que eu tenho condição de fazer. Exato. Aliás, há muita gente que me interpela para comentar que mas não consigo ser vegetariano porque isso de comer bio e não tem uma coisa, não é isso de comer biológico ou orgânico não é a mesma, não é obrigatório, né? Nós conseguimos fazer uma alimentação vegetal 100% vegetal sem comermos alimentos orgânicos no Brasil, biológicos cá. O que acontece é que nós podemos escolher alguns que queremos que sejam biológicos e outros que queremos que sejam que não sejam, ou porque o nosso dinheiro não dá para aquilo, por exemplo, né? Eu cá em casa compro sempre cenouras biológicas, orgânicas, aqui as nossas cenouras estão sempre assim, mas não compro os tomates, por exemplo, porquê? Porque eu sei que as raízes, é mais importante que as raízes sejam sem tantos químicos, porque elas são muito quando estão na indústria têm demasiados químicos mesmo. Mas depois há a questão do paladar. E eu gosto muito de cenoura crua e acho que ela é muito mais saborosa quando é biológica e o tomate já não me importo, né? Pronto, a gente tem que fazer aquele peso porque não há dinheiro para tudo. Pronto. Não, por exemplo, aqui em casa a gente come pimentão. O pimentão, o nosso pimentão é sempre orgânico, porque também uma questão de paladar, e aqui também é um dos principais alimentos com teor de... Com muitos químicos. Com muitos químicos. Então, e aí eu sinto muita diferença no sabor.
Então é aqui que a gente compra orgânico. Olha, também eu, mas não há, a gente não tem dinheiro para tudo, então temos que fazer opções. Olha, a Carolina diz, exatamente foi aquilo que eu falei há pouco, porque há pessoas que comem carne e têm deficiência, né? Mas não acompanham, não sabem isso, porque não há esse exame na rotina típica. E só quando nós somos vegetarianos é que fica tudo a achar que temos que controlar a B12 e nessas alturas é que descobrimos muitas vezes algumas das deficiências. A Ana Silvia perguntou o que é a B12. Então, B12 é uma vitamina, né, que ela está associada no nosso organismo à produção encefálica, né, dali na bainha de mielina, que faz as conexões cerebrais. De sinais, né, de sinapses, isso. Mas vocês vão entender esse termo. Mas também tá na produção, né, das hemácias, então, que é o que transporta oxigênio no nosso organismo, né? Tá também associada à função cognitiva, né? Por ter essa construção ali na bainha de mielina. Então, essa é uma vitamina que bactérias produzem e por alguns animais consumirem alguma não, como é que desculpa, gente. Tema. Já estás cansado, eu sei. Por exemplo, um solo contaminado, ou seja, ali tem o pasto ou então a ração contaminada com bactérias de B12. E isso que produzem B12, né? Isso vai acumular no organismo deles. Né? Mas a B12 é uma vitamina produzida por bactérias, resumindo. Exato. Que é benéfica para nós ser consumida. E que por isso é que os animais de abate são... E a B12, a gente não tem fonte vegetal, né? Porque os vegetais, legumes, verduras, eles não precisam da B12. Então, por isso que não é uma fonte, né? Vegetal, exato. Eles não aproveitam. O solo pode estar contaminado com essas bactérias, porém não vai não precisam. Nós precisamos, mas eles não. Exato. É isso. Olha, a Lúcia está a agradecer e a dizer que são muito boas as informações. E eu confesso que tenho aqui muitos comentários, eu não estou a conseguir dar vazão a todos, porque a conversa está boa e depois não se consegue comentar tudo. Mas olha, a Antónia está a referir que ela agora faz divulgação dos germinados também e que diz que tu até vais lá fazer uma palestra no trabalho dela. Acho muito bem. É para divulgar as coisas boas, acho que sim. Sim. É assim, exploração da família tem que ser, é uma boa exploração. Olha, espera lá, talvez eu tenha aqui. Tem que ser. Espera lá. Não, acho que agora já podemos começar a pensar em terminar a nossa... Ai, não, temos aqui um comentário gigante. Espera aí, não te assustes. Eu que li aqui uma coisa. Pois claro, está bem, deixa cá ver. Vou pôr aqui, vamos ficar tapadas. Diz que, deixa eu ver se eu consigo que nós não fiquemos tapadas. Não, ficamos na mesma. Então, a Marlene está a comentar que o problema não é não ensinarem tudo isto nas escolas, mas que apesar da opção vegetariana já ser obrigatória, aqui em Portugal pelo menos, é obrigatória nas escolas, ainda há muito boicote às mesmas. Em algumas escolas, só quando os encarregados de educação exigem a opção vegetariana na cantina é que as direções fazem alguma coisa. Ela está a trabalhar para mudar essa realidade nas escolas, pois não quer que a refeição vegetariana nas escolas esteja apenas vista como uma opção alternativa, mas sim como uma norma, tendo de aparecer na emenda, sim, tal como as outras opções. Mas isso é o futuro, só que ainda não chegamos lá, Marlene, estamos quase. Vocês aí como é que estão? Têm opção nas escolas ou não? Na escola pública? Então, eu estava comentando que eu trabalhava no restaurante, eu trabalhava numa escola pública, né? Era, na verdade, uma escola técnica dentro da Fiocruz, né? Que e lá é tudo por edital, né? Porque é instituição pública, então eles têm editais, e nesses editais tem as exigências, diversas exigências, mas tem as exigências de alimentação e eles exigem opções vegetarianas, porém não veganas. Eu queria trabalhar mais as opções veganas, porque tinha uma aluna vegana e aí ela conversou comigo, eu conversei com ela e eu falei, não, vou buscar fazer mais opções, né?
Mas por que que não faz omelete? Não sei o que. Só que também uma coisa boa nessa escola é que o edital ele tem as opções, né? O que que a gente, as origens para alimentação vegetariana. Então não utilizar somente queijo e ovos, né? Sim. E a frequência. E Ah, como o cardápio era feita pela nutricionista da escola, ela variava bastante as opções, né? E também eu buscava contribuir com falafel, com um bolinho de legumes, né? Para a claro. gente tentar. Que os veganos conseguissem Tinha uma comer de certa vez em quando. resistência porque eu não era contratada da escola, eu era, na verdade, contratada da empresa que tinha ganho ali aquele edital, né? Para fazer a seleção do restaurante para a escola. Certo. Então, São outras. Nós aqui já estamos a conseguir que a escola pública toda no país, qualquer escola pública, tem que ter, que está instituído na lei, tem que ter uma opção vegetariana. Só que é o que ela diz, nós ainda temos algumas escolas que têm dificuldade em aceitar essa obrigação, digamos assim, e exigem muitos papéis e muita burocracia dos pais para pedirem essa opção. Mas pronto, nós para lá caminhamos, Marlene. Confesso que acho que a coisa está no bom caminho. Olha, queria-te agradecer porque nós conseguimos conversar aqui durante a noite toda, não é? Porque eu sei que sim, porque há muitos assuntos para conversar. Queria-te agradecer imenso, imenso teres conseguido arranjar um bocadinho para conversar comigo. Está bem? sim. E depois, se um dia precisares de mim, é só apitar. Sim. Também gostaria de agradecer, Gabriela, o convite. Assim, a primeira vez também que eu faço uma conversa dessa, então é muito importante ter essa troca, né? Então, obrigada por me convidar. Foi realmente muito gostoso essa conversa, muito mesmo. E se você gostar também conheço outras nutricionistas vegetarianas, então talvez trazer outras informações diferentes, elas compartilharem as histórias delas. Eu posso conversar e ver. Posso te mandar o contato, aí eu mando o contato para você, se for do interesse. É do interesse. É do interesse. Sabes porquê? Porque aqui esta rubrica está centrada nas histórias de vida e não necessariamente nas profissões das pessoas. Claro que uma profissão como a tua tem graça, porque é muito informativa e é uma informação científica e real, né? E as pessoas conseguem confiar, é confiável. E, portanto, isso foi muito importante. Mas, de facto, aqui a nossa rubrica é sobre histórias de vida e qualquer história de vida é bem-vinda. Portanto, nós vamos fazer essas trocas com certeza. Está bem? Perfeito, então. Olha, muito obrigada mesmo. Eu agora vou-te tirar do ecrã, mas daqui a bocado não desligues que a gente ainda conversa um bocadinho, está bem? Perfeito. Até já. Muito obrigada. Até Beijinhos. já. Tchau. Olha, meus amores, eu queria agradecer-vos muito porque isto hoje teve imensa gente, teve aqui sempre muitos comentários, foi super animada, a conversa ia continuar, mas nós temos que parar por aqui, porque depois isto inibe outras pessoas de querer ver as gravações, porque veem que é tão comprida que não conseguem ter vontade de a ver. Portanto, paramos agora, enquanto a conversa estava boa. Quero agradecer-vos muito terem aparecido. Gostava muito que vocês fizessem partilhas da conversa para poder chegar a mais pessoas, que vocês subscrevessem o canal do YouTube. Conseguem aceder a ele de forma muito simples se forem ao site amarpor2.pt e lá tem Amar por 2 TV, saltam para lá e conseguem ir ter as lives todas que estão gravadas no passado, que já são, acho que esta é a 30ª live. Nós conseguimos hoje com a Isadora fazer a 30ª live sobre histórias de vidas vegetarianas. Gostava muito de continuar a ter mais convidados para a conversa, portanto, se vocês quiserem, os que apareceram aqui na nossa conversa, se quiserem conversar comigo sobre a temática e partilhar a vossa história de vida, só têm que me contactar e combinamos uma quarta-feira para conversar. Não se esqueçam então estava agora a ler um comentário, fico logo distraída. Vocês põem-se a escrever coisas bonitas agora a dizer que gostaram e a dar-nos parabéns e a dar à Isadora também, e eu fico toda confusa. Portanto, o que eu queria dizer? Queria dizer que para a semana a mais, quarta-feira voltamos com mais uma convidada ou um convidado, ainda está no segredo dos deuses. Espero que até lá vocês se divirtam e que consigam comer mais opções 100% vegetais. E se quiserem, vão ao site experimentar alguma das receitas que eu tenho por lá. Sim, beijinhos e até lá, divirtam-se.